Não será perfeito, mas vai ser uma visão bem melhor do que a que temos agora. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E sim, depois de uma longa jornada aí de vários filmes, chegamos aqui na análise final dos filmes, do universo compartilhado dos Novos 52 da DC. E esse universo compartilhado aqui da DC teve início, meio e fim, vejam só. E esse universo animado chegou ao final com um polêmico e muito comentado Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. E, curiosamente, esse filme, então, que vinha para finalizar vários arcos aí de personagens e equipes desse universo, tem um foco num personagem da Liga Sombria. Então hoje nós vamos analisar, então, esse último filme do universo dos Novos 52. Tudo isso depois da abertura. Hoje deixa aquele bate-like e também aquele bate-comentário, porque nós estamos finalizando aí essas análises aí dos filmes dos Novos 52. Deixa aqui nos comentários os seus filmes favoritos ou os filmes que vocês menos gostaram e o que vocês acham aqui desse filme do Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Dito isso, como eu falei então ali na abertura, hoje a gente vai finalizar esse universo com o filme do Guerra de Apocalipse. Ele é então o 16º filme, e o último filme desse universo dos Novos 52. Culminando então uma jornada de 6 anos que começou com Liga da Justiça Ponto de Ignição em 2013, esse filme da Liga da Justiça Sombria coloca os heróis da DC contra o tirano intergaláctico Darkseid. Essa é, sem dúvida, a animação desse universo com o maior número de heróis e vilões reunidos, mostrando a Liga, os Titãs, o Esquadrão Suicida e também a Liga Sombria. E a grande curiosidade, então, como eu falei ali na abertura, é que o grande protagonista, então, desse filme final aí, envolvendo tantos personagens desse universo compartilhado, vai ser justamente o John Constantine, que tinha tido uma animação solo dele, mas que mal tinha muita conexão com os outros personagens, outros acontecimentos desse universo. E ele teve, claro, também uma participação importante lá no filme da Liga da Justiça Sombria. Mas se vocês perguntassem pra alguém quem que ia ser o grande protagonista aí desse filme, poucos iam chutar que ia ser o Constantine, Então, bora começar a análise, então, do último filme do universo compartilhado aí dos Novos 52 da DC. O filme inicia com Constantine e a Zatanna. Os dois estão juntos, na Torre da Liga, e ambos fazem agora parte da equipe. A Zatanna parece apreensiva com a próxima missão da Liga, mas o John diz para ela não se preocupar. Eles são chamados para uma reunião de emergência. Basicamente aqui, o Super, a Mulher Maravilha e o Batman falam para os outros heróis que o Darkseid está em pé de guerra, destruindo mundos em todo o universo e abrindo caminho em direção à Terra, construindo o Império Tirânico a partir de sua casa, o planeta de Apocalipse. E o filme aqui ele tem um motivo bem importante para começar aí mostrando a Zatanna e o Constantine apaixonados. Afinal, o arco narrativo aqui que o Constantine vai ter ao longo dessa animação tem a ver com algo que vai acontecer com a Zatanna. E mostrar o quanto eles estão apaixonados aqui no começo faz muito sentido. E só lembrando uma coisa aqui bem importante, desse universo compartilhado, é que o Darkseid ele já tinha sido barrado 2 vezes aí, invasões do Darkseid na Terra. Uma lá na segunda animação, que foi aquele Liga da Justiça Guerra, quando eles se juntaram pela primeira vez, e também outra mal sucedida no filme solo do Superman, no Reino do Superman. Então realmente o Darkseid ele tem uma rixa bem grande com a Terra, porque ele já falhou 2 vezes. Após essas 2 invasões fracassadas, a Liga da Justiça se prepara para lançar um contra-ataque ao planeta do Darkseid, enquanto os jovens titãs permanecem na Terra para defendê-la. Contudo, nem todos os heróis concordam com essa investida. O Flash e o próprio Constantine falam que declarar guerra assim contra o Darkseid pode ter repercussões graves, e muitas pessoas na Terra podem morrer. O Luthor até tenta sugerir algum trato ou algo do tipo. E todas essas preocupações e outras alternativas aqui que surgem, elas são bastante lógicas, mostrando que esse ataque da Liga ele pode ter muitas chances realmente de dar errado. E como é que o Superman responde isso? A nossa única opção é destruí-lo sem piedade. Ok, então deixa pra lá. Até porque depois o Superman dá a reunião como encerrada e diz que vai ser desse jeito e é assim mesmo. O filme até tenta depois mostrar que esse plano é bem organizado, com a Diana começando a explicar o que cada equipe vai fazer. Mas é aí que vem a pegadinha. Sem o conhecimento dos heróis, o Darkseid os está espionando através da tecnologia de Apocalipse no Cyborg, e fica ciente então de todo o plano deles. E isso do Darkseid usar aí a tecnologia de Apocalipse que realmente estava dentro do Cyborg, isso já tinha sido estabelecido, isso é uma artimanha maneira. Agora, outra coisa que desse começo que pra mim não faz muito sentido, e não é tão inteligente, é a Mulher Maravilha e o Batman ali
estarem muito dispostos a fazer esse plano aí do Superman funcionar. O próprio artifício até ali do Darkseid tá espionando pelo Cyborg, e até agora a Liga não saber também dessa infiltração ali de ter uma coisa ali do Darkseid dentro do Cyborg, também é uma escorregada aí do roteiro, né? Conveniência bem forte. Enfim, aqui já nos primeiros minutos é difícil de engolir um pouco essa trama. O filme continua com a Liga, então, iniciando esse plano de ataque. O Super se despede antes da sua amada Lois. Inclusive, só ele ganha espaço aqui para se despedir. O resto aqui é deixado de lado. Só que assim que eles estão chegando em Apocalipse, a equipe é surpreendida por uma nova força letal de parademônios, que os heróis não estavam esperando. E daí, a história corta para 2 anos depois, mostrando que a Terra parece completamente devastada. E aqui o filme ele já ganhou uns pontos aqui comigo. Eu gosto realmente quando uma narrativa faz esse corte aí de quando algo grande vai acontecer, aí corta, vai um momento ali pro futuro e você consegue só ver os danos, né, do que aconteceu, a repercussão. Isso realmente só aumenta a vontade do espectador de querer descobrir mais, né, de saber o que realmente aconteceu. A história corta para 2 anos depois. As forças de Darkseid assumiram o controle da Terra. A população mundial está consideravelmente diminuída e grande parte da Terra está destruída. Em um pub de Londres, Constantine e o demônio Etrigan estão tentando afogar as suas mágoas quando são abordados pela Ravena e um Superman com um visual aqui bem diferenciado. O John recepciona com um belo soco e diz que achava que ele tinha morrido. Acho que aí o Constantine tem uma certa mágoa aí em relação ao Superman. Só que essa algazarra toda aí desse encontro dos dois nesse pub chama a atenção de parademônios que estavam patrulhando ali perto. E já dá pra ver que tanto o Clark quanto a Ravena estão com seus poderes debilitados. Cabe ao John e ao Etrigan derrotar essas criaturas. O Super revela que o Darkseid injetou kryptonita líquida no seu corpo, e a Ravena fica constantemente sofrendo com a influência do seu pai, o Trigon. O John claramente mostra que culpa o Clark por tudo que aconteceu durante a missão no passado. Mas os dois convencem o Constantine a ouvir o plano novo deles, e eles vão até onde então o feiticeiro se esconde. E é nesse momento então que o Clark conta o que aconteceu lá com aquela missão que foi mal sucedida no passado. E aqui a gente já tem um fator aí que é bastante diferencial dessa animação, e que muita gente até gostou na época, né? O Superman fala que o Darkseid sabia então todos os passos do plano deles, e que o vilão tinha uma nova horda de parademônios, que agora eram metade Apocalipse. Ou seja, eles estão muito mais fortes. E aí, amigo, a animação mostra uma sequência de mortes de heróis, onde a violência chama a atenção para esse padrão de filme. Com o coitado do Aquaman, o Shazam, a Mera e a Mulher Maravilha perdendo um braço. Todas as cenas são bem viscerais. Isso, de fato, quando houve o lançamento do filme, né, isso chamou muita atenção. Porque até tiveram animações, no máximo a do Constantine, que tinha um gore a mais, assim, mas era porque combinava lá com o padrão das histórias do Constantine. Agora, os outros filmes da Liga da Justiça eram bem normais, assim, até podia ter uma violência ali, um sangue, mas nada aqui desse tipo. Porque realmente é pra impressionar aqui a violência das mortes, ainda mais de heróis da Liga, né? Então a gente sabe, né, pra alguns vendo a animação só mostrando sangue e esse nível de mortes e gore, isso já torna automaticamente essa história adulta, ou seja, melhor que todo o resto. O que é algo que pra mim não chega a impressionar. E pra mim, não sei se será necessário a esse nível, mas de qualquer forma, é impactante um acontecimento desse jeito. A Liga perdendo dessa forma e tendo heróis mortos. Mas é aquela coisa, se você talvez é um grande fã de Aquaman, Shazam ou Lanterna Verde, esses aí viraram figurantes aqui nessa história. O Hal Jordan ali morreu e não teve uma palavra. E essa reclamação de certos heróis e personagens que até eram importantes em animações anteriores, a maneira como alguns vão morrer sem cerimônia e sem qualquer tipo, né, de estabelecimento ou algo do tipo, encerramento deles, é uma crítica que muitos vão ter, inclusive eu tenho em relação a essa animação. O Clark revela que alguns dos heróis foram poupados e usados para outros propósitos. O Batman sofreu uma lavagem cerebral e foi colocado na cadeira de Mobius, para servir como o braço direito do Darkseid. A Diana ainda fica com destino incerto aqui, enquanto Superman realmente teve kryptonita líquida injetada nele, para privá-lo de suas habilidades, e ele foi forçado a vagar na Terra, sabendo de sua derrota. O John até fica feliz com isso, mas quando a Ravena o confronta sobre o papel dele naquele dia, aí vem a pedrada. E aqui, gente, nesse momento a gente vai conhecer o maior covarde da DC. E sim, esse flashback vai sim ser definidor aqui pro arco, como eu falei ali, do Constantine. Só que no último minuto vai ter uma reviravoltazinha que aí eu acho que vai estragar tudo dele. Ficamos sabendo que o Constantine ficou paralisado e cheio de medo durante o plano. E pior, ele viu a Zatanna em perigo e não a ajudou.
ele virou as costas para fugir enquanto ela era morta pelos parademônios. Que vergonha! O filme depois volta para o presente, e esses 3 dispositivos vindo de Apocalipse chegam na Terra. São coletores de planetas e estão ali para drenar o lucro da Terra, o que irá desestabilizar e destruir o planeta, se for bem sucedido. Isso é explicado pelo Batman, que conversa com Darkseid, e este ainda tem certas dúvidas se o seu aliado é realmente leal a ele. E esses dispositivos aí que apareceram então são aquelas máquinas lá que o Darkseid geralmente usa nos quadrinhos para a Terra formar os planetas. Então aqui a gente tem outra ameaça além do Darkseid, que são essas máquinas. Ou seja, os heróis aí estão contra o tempo agora. Eles precisam deter esses dispositivos antes que o planeta fique condenado. Na Terra, o Clark conversa com a Lois, que ainda está viva, e ela o avisa da chegada dos coletores. O primeiro passo desse novo plano é usar a magia do Constantine para localizar uma pessoa, Damian Wayne. Os 3, junto com Etrigan, que aqui serve mais de alívio cômico, se teleportam para onde o feitiço mostrou. Enquanto isso, em Metrópolis, é mostrado que o Lex Luthor virou esse intermediário do Darkseid na Terra, e ele se reporta ao Batman. Ele diz que os últimos recursos da Terra estão sendo enviados para Apocalipse. Ou seja, realmente o planeta está chegando aí nos seus finalmente. E aqui é legal o papel do Luthor nesse filme, que ele está realmente agindo como Lex Luthor, que é tentando salvar, né, a vida dele de qualquer jeito. E em seguida a gente vê então o grupo lá do Superman chegando num posto avançado da Liga dos Assassinos. E eles chegam ali através de um teleporte da Ravena, e eles veem que isso está prejudicando muito ela toda vez que ela usa então os seus poderes. E isso é devido às tentativas do pai dela, o demônio Trigon, de escapar da sua prisão mágica, que fica naquele cristal lá na testa da garota. O grupo é atacado pelos ninjas da Liga e a Lady Shiva, mas o seu líder atual os interrompe. E este é revelado como sendo Robin Damian Wayne. E ele é outro que não é muito fã do Superman, mas aceita escutar o plano deles. Ele culpa o Clark pelo que aconteceu com seu pai, mas não só ele. Temos outro flashback, agora na Terra, mostrando as forças do Darkseid matando geral os outros titãs, inclusive com uma morte patética aqui do Asa Noturna, que é algo habitual. E aqui acontece aquilo que eu tinha comentado antes, né? A gente vê mortes aí de personagens importantes, inclusive até os Titãs, que tiveram 2 filmes aí nesse universo, sendo realmente descartados ali, né? A gente vê o Mutano, a Estelar ali, os já estão mortos e deixa pra lá. De novo, mortes sem importância, eles estão tratados aí como meros figurantes aqui nesse universo. E pra completar, como eu falei ali, né, o Asa Noturna, sendo humilhado novamente aí com essa morte aí realmente patética. O Damian mostra que tentou ressuscitar o Dick no Poço de Lázaro, mas ele enlouqueceu no processo. Embora o Damian culpe o Clark injustamente por tudo que aconteceu, ele concorda em se juntar a eles e na sua missão para impedir o Darkseid. O Clark acha que o Damian pode libertar o Batman do seu controle mental, pelo elo emocional deles. O garoto espera ser capaz de salvar o seu pai, ou matá-lo se ele não puder ser salvo. E a entrada aqui do Damian nessa história dá uma melhorada bastante aí no filme, porque nesse universo aqui compartilhado dos Novos 52, essa relação dele com o Bruce, né, o Damian com o pai dele, é uma das mais bem construídas, né? Então, assim, em relação ao plano deles agora, eles precisam chegar num prédio da LexCorp, aquele onde o Lex Luthor tá, porque lá tem um tubo de explosão que leva diretamente então para Apocalipse. O grupo se teleporta para a Ilha Striker, em Metrópolis, onde inesperadamente encontramos a Lois recrutando o Esquadrão Suicida para sua operação. Mas, para fazer isso, ela tá lutando aqui com a Harley, que é a nova líder da equipe. A Lois vence e consegue então eles para se juntar à equipe. Depois disso, temos aqui uma piada genial envolvendo Constantine, que virou lendária. Eu pareço maluco? Essa piada aí realmente é 10 de 10, irretocável. E a Arlequina aqui comenta algo que vem dos outros filmes, que ela diz que ela virou a nova líder depois da Waller ter morrido de câncer. E isso é uma referência numa animação que tinha rolado antes, que era do Esquadrão Suicida, o Acerto de Contas, onde a Waller tentava se curar lá dessa doença e agora a gente sabe que realmente não deu certo. E esse esquadrão conta, além da Arlequina, o Capitão Boomerang, o Tubarão Rei, o Bane, a Raia Negra e a Mulher Leopardo. Outra informação importante é que o Coringa morreu, e é isso, restou uma frase só pra ele. Depois, o Damian e a Ravena reconciliam os seus sentimentos um pelo outro, enquanto os heróis se preparam para o seu ataque final. Tem inclusive uma cena bem pesada aqui, onde a Ravena diz que ela tentou tirar a sua própria vida, mas o Super a deteve, e é uma ótima cena do Clark sendo muito Superman e salvando a vida dela.
E realmente uma das críticas mais constantes em relação a esse universo 952 é o Superman, que não é dos melhores. Até ele dá uma melhorada significativa lá na animação da morte do Superman, mas no geral ele não é dos melhores não. Mas essa aqui é realmente a 10 de 10, que mostra realmente qual que é o superpoder do Superman, que é o caráter dele. E tirando essa cena aí mais pesada, a galera lá do chip do Mutano e Ravenna vendo aqui o Damon com ela, realmente sofreu aqui, né? Porque realmente pita bastante o clima ali entre os dois e a gente sabe que eles gostam do outro. E alguns têm algumas reservas em relação a esse casal, mas eu acho que pelo passado deles e como eles estabeleceram, eu acho que eles têm muito em comum e funciona aqui esse casal. Só que o Damon só pega aqui na mãozinha da Ravenna, mas fica por aí. Em seguida é hora da reunião para o plano final contra o Darkseid. O objetivo é chegar então em Apocalipse e explodir o planeta para assim desativar as máquinas coletoras. E aí eles pretendem sobrecarregar o gerador de energia do planeta para fazer isso. Mas o planeta ainda é guardado por aqueles parademônios mega apelões. E para isso, então, duas equipes irão atacar duas das torres. E só duas delas, porque não sobrou gente suficiente, porque são 3 torres. Isso então vai atrair a atenção do Darkseid, que vai mandar esses parademônios protegerem elas. Lembrando que esses 2 ataques aí importantíssimos para a trama do filme vão ser feitos por heróis que a gente já conhecia lá das outras animações, mas que mal vão ter falas. Não vão ter falas na real. E enquanto então vão ter esses 2 ataques, o grupo lá da Lois e dos outros heróis tá indo então para aquela torre da LexCorp para usar o tubo de explosão e chegar em Apocalipse. Esse então é o grande plano para o terceiro ato do filme. O outro detalhe importante é que a Lois sabe que o Darkseid vai sair em breve do planeta e eles poderão executar esse plano. Mas ela sabe como? Ela tem uma fonte anônima que vem sempre acertando as suas informações. O Demer fica com o pé atrás em confiar nessa fonte, mas geral do grupo ali aceita esse plano e resolvem começar a operação. A equipe do Shazam, Aço e Superboy atacam a máquina localizada na China, enquanto a equipe da Batgirl, Batwoman, Batwing e a Orquídea Negra ficam com o dispositivo que está no Mar do Norte. E assim, de fato, aquela fonte ela estava certa porque o Darkseid realmente vai embora ali de Apocalipse. E quem fica tomando controle de tudo ali das operações é o Batman. Só que ele ainda não morde a isca, né? Ele ainda não envia aqueles parademônios lá para proteger as torres. E isso é essencial para fazer o plano funcionar. E aí o Constantine aqui, o grande herói desse filme, né? Ele pensa num jeito aí para fazer o Batman morder a isca. E ele pensou em alguém, então, para fazer isso. E esse alguém é o Monstro do Pântano, que já tinha aparecido em outros filmes. O John simplesmente coloca aqui uma pilha errada na criatura para ela ir destruir a máquina, já que o Verde estará em perigo quando eles acabarem com o núcleo da Terra. E isso dá certo, os parademônios são transportados e a infiltração da equipe do Esquadrão e dos heróis começa. E aí tem muito sangue e gore. Inclusive aqui, uma morte patética da Lady Shiva tomando um headshot de um total desconhecido. Tiraram aqui a maior artista marcial aí da DC pra nada. E aí, depois de lutar contra vários dos soldados ali que estavam naquela torre da LexCorp, os heróis conseguem então chegar naquele teletransportador. Eles ficam cara a cara com Lex Luthor, que revela ser ele o tal informante dentro da organização do Darkseid. E na verdade isso faz muito sentido. É o Lex Luthor querendo se preservar de qualquer jeito. E bem, o filme aqui não pode parar com o seu nível de mortes. O Monstro do Pântano se explode junto com aquela máquina da sua região. Só que aí, nas outras, é um herói morrendo atrás do outro. A Batgirl aqui tem uma morte horrorosa. O Superboy também. E o Shazam morre gritando o seu nome e sendo acertado aqui pelo seu raio de invocação. E rapaz, de novo aqui, essas mortes aqui são muito rápidas, sabe? E os caras realmente são tratados como figurantes mesmo, né? Como eu falei, todos esses outros heróis que morrem nessas torres aí, mal tem falas, tem nada. E, inclusive o Batman ali, ele tava observando essa operação, é mostrado ali no filme, e ele vê ali quase todos os integrantes da Batfamília morrendo, né? Tava ali a Batwoman, a Batgirl, o Batwing, e ele não tem qualquer reação, ele tá de boaça. E de novo, em termos narrativos de você se importar, ter empatia com esses personagens, você fica talvez mais chocado só com as mortes, mas você não sente esses sacrifícios aí, né? Voltando lá pro Lex Luthor, ele organiza o transporte para Apocalipse, enquanto fica para trás com a Lois e o Esquadrão Suicida, para que eles possam fechar o portal em caso de emergência. Numa grande ironia, o Clark veste uma das armaduras do Lex, e a Ravenna conversa com Constantine se ele tem algum feitiço para prender o Trigon, caso ele escape. E o John só mostra aqui uma adaga que servirá a esse propósito. O Luthor também apresenta todo um arsenal de armas com kryptonita, perfeito para aquele exército de para-apocalipse. O Super tem uma despedida com a Lois e eles são então transportados para Apocalipse.
E aqui então a gente tem o começo aí desse terceiro ato, que é o derradeira batalha final. E ela vai durar bastante, são praticamente aí os 30 minutos finais aqui dessa animação. E o Batman, descobrindo então a traição ali do Lex Luthor, ele envia parademônios para atacar a torre da LexCorp. E falando em mortes humilhantes, o lugar para onde o Darkseid tinha ido é o planeta natal dos Lanternas Verdes, Oa. E ali o tirano tá matando geral para variar. Para humilhar ainda mais aqui o Lanterna John Stewart, que tenta alcançar a bateria principal do planeta, o Darkseid fica batendo um papo ali com o Batman enquanto faz isso tudo. E ele, antes de ir embora, comanda que o magma da Terra caia em Oa. E o resultado é só a caveirinha aqui do John Stewart. Sendo que o pobre coitado estava lá tendo o juramento dos Lanternas. E bem, assim, comparado com outros personagens, pelo menos o John Stewart aí teve falas, né? Mas definitivamente aqui esse universo compartilhado dos Novos 52 e até em outras animações, os Lanternas aí não são muito bem privilegiados não. A equipe do Clark, Damian, Ravena, John e Etrigan segue para a fortaleza principal, para acabar com o planeta. Antes que possam entrar, os heróis são emboscados pelas Fúrias. E elas são ninguém menos que os ex-membros da Liga, agora transformados em ciborgues. Tem Caçador de Marte, a Mera, a Estelar, e todos são comandados pela Mulher Maravilha, que também tem esse novo visual. Se inicia então uma batalha entre esses dois grupos. O Etrigan sente que é a hora dele brilhar aqui na animação. E inicia uma luta com a Diana. Contudo, ele acaba sendo morto, mas parece feliz por ter encontrado uma adversária tão valorosa. E assim, o que eu acho realmente bizarro é que o Etrigan tem toda uma cena ali dele se sacrificando, lutando, um discurso final dele morrendo, ou seja, teve realmente um tratamento privilegiado aqui nessa animação. Teve muito mais que muitos outros heróis aqui. E de novo, assim, zero impacto essa morte do Etrigan pra mim, porque até o momento ali, ele, como tinha falado, ele era muito mais esse lado alívio cômico, ele fazia umas tiradas, arrotava, então você não se importa muito com essa morte aí do Etrigan. O pior é que o Constantine tem uma ideia que ele podia ter feito antes. Ele consegue libertar a Mulher Maravilha do seu controle mental usando o laço da verdade dela contra a Amazona. E é quase que uma espécie de exorcismo que ele fez aqui. A Diana levanta e faz um discurso maneiro sobre quem ela é. Então, ela fica para trás para afastar as fúrias, enquanto os heróis restantes entram na fortaleza. Na Terra, o grupo da Lois e do Esquadrão Suicida vê os parademônios se aproximando, e Arlequina manda essa frase épica. Hoje é o dia em que honramos nosso nome. E a Arlequina mandou bem na fala. Em Apocalipse tem uma reviravolta aqui na história porque eles descobrem que estava alimentando ali o planeta, a energia total dele. Eles descobrem que o Flash ainda está vivo e ele está preso numa esteira que gera essa energia toda para o planeta. Eles libertam um velocista e nesse momento o John, quando invade a mente do Barry para acalmá-lo, descobre tudo sobre o Flashpoint que o velocista causou no passado. E ao descobrir então que o Flash era o gerador dessa energia e não tem como sobrecarregar o planeta mais, o Constantine levanta decidido e fala para o Superman que tem um plano, mas envolve magia. O filme depois ele passa bastante minutos ali mostrando a Diana lutando contra o exército das Fúrias, mas retorna o Esquadrão Suicida que está lá na Terra protegendo, o portal. E aqui algo muito estranho aconteceu na animação no aspecto técnico dela, porque do nada aqueles parademônios eles são substituídos por animações horrorosas em 3D. Na boa, vira do nada um jogo aqui de PlayStation 2 e destoa muito do resto do filme. Não dá pra saber por que realmente os realizadores pensaram que isso poderia ser uma ideia boa. Enfim, temos mais mortes aqui sem cerimônias do grupo do Esquadrão, e os que restaram desse grupo ficam dentro desse campo de força dentro do teletransportador. Em Apocalipse, os heróis encontram um ciborgue desmantelado, que teve o seu corpo unido com a própria rede tecnológica de Apocalipse, impossibilitando assim a sua libertação. Mas o Constantine, e eu não estou inventando aqui, usa magia tecnológica, segundo ele, para libertar o ciborgue e as outras fúrias do controle do Darkseid. Aqui é a magia do roteirismo, né? Não tem jeito, ela não tem como ser superada. Contudo, nesse momento, o Batman chega ali com o Darkseid, que inclusive aqui, até o momento da animação, ele tá aquele vilão ali que só senta realmente no trono, fica com a mão cruzada ali pra trás e deu, é só isso que ele faz. É muito diferente, por exemplo, de um Thanos lá, já que muita gente compara esse filme aqui pelo número de heróis e vilões que são usados nesse filme com Vingadores Ultimato, ou até o Guerra Infinita. Ou seja, se você compara o que eles conseguiram fazer com o Thanos lá, de colocar ali dentro da história, dele realmente ser um agente ali na história,
Aqui o Darkseid ele faz aquela ação no começo e depois ele só fica sentado. É isso que ele faz. O Superman de pouco cérebro tenta bater aqui no Darkseid, mas é facilmente derrotado. O Constantine grita que dessa vez ele não vai fugir. O Darkseid vai sentar lá no seu trono, enquanto o Batman e a sua cadeira de Mobius, sim, ela sozinha, atacam violentamente os heróis, com as tentativas aqui do Damian de libertar o seu pai do controle do novo deus, mas sem sucesso. Somente quando o Batman tem o Damian de joelhos e à sua mercê, é que o Batman tem uma epifania. Ele vê o Damian como si mesmo, quando seus pais foram assassinados, e ele como um assassino. Assim, essa lembrança do trauma do Bruce traz ele de volta à sanidade, e ele então é capaz de ferir o Darkseid com a espada do Damian. Olha, vou dizer algo aqui, ó. Esse momento aqui do Batman quase matando o Damian, só que vendo ele como então um assassino dos seus pais, ou seja, ele tá vendo que ele vai quebrar sua regra lá de matar, pra mim é o que o momento lá do Marta do BVS deveria ter sido. Ele se dando conta então que ele vai quebrar sua regra e isso causa uma carga emocional muito grande no Batman. O único problema pra mim é, vendo toda a narrativa aqui desse filme, o que já aconteceu nele, e que não torna essa cena perfeita, é que talvez a vida do Damian ali vai ser realmente a primeira vez que o Batman vai matar de fato com as mãos dele. Mas muito antes, todos esses anos que o Batman estava ali com o Darkseid, ele foi responsável por milhões, talvez bilhões de mortes. Indiretamente, né? Não foi ele com as suas mãos, mas como ele estava ajudando o Darkseid, ele tinha, assim, as mãos dele, né? Cheias de sangue. Então, se talvez não tivesse isso, o Batman não participasse efusivamente nessas conquistas do Darkseid, nas mortes que ele causou, pra mim essa cena bateria e seria muito perfeita. Realmente, eu não teria nenhuma crítica em relação a essa. Mas se você leva em conta o que o personagem do Batman já fez até então, é meio forçado a se dar uma escorregada aqui no roteiro. Em retaliação a essa traição, o Darkseid usa sua sanção ômega no Batman, mas o Damian protege o seu pai ao custo de sua própria vida. A Ravena perde a razão ao ver isso, e como último esforço, o Constantine liberta o Trigon da prisão da Ravena, oferecendo-se como receptáculo para lutar contra o Darkseid. Só que em vez disso, o demônio possui o Superman, que queima a kryptonita líquida do seu corpo. E eu não vou mentir, esse visual aqui do Super fusão com o Trigon ficou muito maneiro. Olha essa capinha dele. E de forma inesperada, ele agarra o Constantine e o mata, sem cerimônia, quebrando o seu pescoço. E que forma tosca de morrer, hein, John? Caraca, o Constantine chega pertinho ali do Superman, vendo que ele tá possuído e acha que não vai acontecer nada. Aí também, né, deu mole. Eu só não vou fazer mais críticas em relação a essa morte ser burra, porque o que vai acontecer mais pra frente. Ou seja, eu deixo pra lá minhas críticas. Então, o Trigon se vira pro Darkseid. E agora o filme vira essa disputa aqui dos egos dessas duas entidades, pra saber quem que é o mais forte. Mas enquanto isso tá rolando, o Bruce consegue ouvir as últimas palavras do Damian, que sim, ainda tá vivo. E galera, aqui o Damian faz o Batman chorar. E no fim, ainda fala pro seu pai: justiça e não vingança. E aqui a morte mais impactante, então, aqui desse filme, sem sombra de dúvidas. Até porque aqui tem falas, tem uma despedida legal, e também ela é impactante, como eu disse antes aqui nessa análise, porque é uma das construções mais bem feitas aqui no universo dos Novos 52, essa relação do Batman com o Damian. A gente viu essa relação deles lá turbulenta começando, e depois um aceitando o outro. Então, claro que você vai sentir essa morte aqui. E falando aqui de outra também relação bem construída nesse universo, enquanto a Lois e os seus aliados se preparam para destruir o prédio da LexCorp na Terra, o que destruirá os parademônios e também a eles mesmos, ela envia uma mensagem de adeus ao Superman em Apocalipse. Usando uma parte do traje mecânico do Clark, o Batman usa isso como um comunicador com a equipe da Terra, para o Cyborg, que então projeta esse vídeo pelo local. A morte da Lois e a sua mensagem emotiva conseguem libertar o Superman do controle do Trigon. E este último ato da Lois ajuda o Superman a retomar o controle do seu corpo. E os dois se separam. E aqui também outra morte que a gente sente o peso também porque deram o seu devido valor aqui, né? Essa despedida da Lois aí é bem emotiva. Até porque, como eu disse, até não teve tantos filmes, mas em um filme só, a gente pôde ver essa relação da Lois com o Clark que a gente se importou no passado. Mas como o Trigon então se separou ali do Superman, o Darkseid em seguida prende a essência do Trigon, com uma espécie de orbe assim que ele fez com a sua sanção ômega. O Superman, agora recuperado, pega toda a sua raiva por tudo que o Darkseid o fez passar e luta contra o tirano. Aí o filme usa um clichê que pra mim tá mais do que ultrapassado, que nós vemos o Constantine aqui num além-vida se reencontrando com a sua amada Zatanna, que revela, vejam só, que ela usou a sua magia para fazer o John fugir da luta, e que ele não abandonou porque quis. Era um plano B que o Batman tinha feito com a Zatanna.
Ou seja, o Constantine não tinha culpa de nada. Olha que bonito. E aí, num movimento duplo que eu detesto, a Zatanna revive o Jon, enquanto a Ravenna libera o seu poder oculto e também revive outra pessoa, no caso aqui, o Daemon. Caraca, como estragar aqui um final de filme. Primeiro, pra mim, essa decisão aí covarde de inocentar o Constantine aqui, que ele não tinha culpa de nada. Você praticamente não utiliza todo o arco aqui que ele tava tendo, de não fugir, porque agora eu tenho que ser um cara corajoso, né, corrigir os erros que eu tive no passado. É muito covarde essa decisão. E pior ainda, essa ressurreição dele, que eu já acho mega ultrapassado também fazer aquela coisa do além-vida, né, da pessoa querida vir e dizer, ah, não, ainda não é sua vez, não. Pô, a gente viu esse Besouro Azul no Adão Negro, caraca, para com isso. E aí a gente também tem essa ressurreição aqui do Daemon, que a gente mal teve ali, passou acho que no máximo 2 ou 3 minutos só da morte impactante dele, que a gente sentiu, pô, nossa, o Daemon se sacrificou, teve as palavras finais dele ali, e usa lá o poder do amor da Ravenna para ressuscitar ele fica perfeitinho ali. Ah não, aí é insultante isso, cara, insultante esse final de filme aqui do Guerra de Apocalipse. A Ravenna e o Constantine, então, combinam suas magias para dar ao Trigon sua forma física, para que ele possa, mais uma vez, desafiar o Darkseid, só que dessa vez sozinho, sabendo que não sairá vivo da luta. O Trigon agradece a Ravenna pela chance de acabar com o Darkseid, e o Cyborg teletransporta todos os heróis de volta à Terra, enquanto sacrifica a sua própria vida para destruir Apocalipse, chamando também todos aqueles parademônios que estavam na Terra e destruindo o planeta num grande buraco negro. E assim a ameaça então do Darkseid é finalmente derrotada. A ideia de usar o Trigon ali realmente é interessante, pelo menos. Embora seja difícil de entender essa fixação toda dele, de querer ficar lutando ali com o Darkseid, que ele tem que derrotar ele, sendo que ele sabe que ele vai acabar morrendo ali no planeta, e depois ele até tem uma despedida ali com a Ravenna, parece que eles fizeram a pazes, assim. Não dá pra entender direito esse comportamento aqui do Trigon no final do filme. Contudo, esse filme ainda tem mais uma reviravolta no seu final, e algo que também é muito debatível aí, que também chamou muita atenção quando esse filme foi lançado. Nas ruínas da Torre dos Titãs, apesar da vitória, o Batman depois revela a todos que aquelas máquinas então de Apocalipse conseguiram drenar muito do núcleo derretido da Terra, o que irá perturbar a órbita do planeta e tirar, quem sabe, aí mais 1 bilhão de vidas antes que eles possam encontrar uma solução. Vemos vários dos heróis ali cabisbaixos e os ex-fúrias também. Só que o Constantine chega então perto do Flash e diz que ele precisa voltar no tempo e criar outro Flashpoint, apesar do velocista ter jurado a Ares que nunca mais faria isso. O Superman até tenta dar um discurso motivacional de que eles podem encontrar um jeito ainda, depois de todos esses sacrifícios que eles passaram. Embora relutante, o Barry concorda que, independente dos resultados, um novo reset, um novo mundo, ainda seria um mundo melhor do que o atual. Observando então a sua linha do tempo ser redefinida pelo Flash, Daemon e Ravenna compartilham um beijo, enquanto os outros heróis veem sua realidade ser apagada, finalizando o filme. E essa foi então a animação do Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse. E aí a gente tem aqui esse famigerado final, né? Que então no final nada dá certo. Realmente toda a jornada que os personagens tiveram aqui, os sacrifícios, o Daemon ter revivido e agora vai morrer de novo, não serviu absolutamente para nada, porque então o Flash, sem se comunicar com nenhum dos outros heróis ali, só conversando com Constantine, o resto então tudo aceita, fica passivo, enquanto vê então o Flash rebootar esse filme, que a princípio não serviu para nada realmente. E assim, não é que em relação a esse filme do Flash correndo, rebutando o universo inteiro, não é de todo mal. O problema são realmente as circunstâncias ali, se daqui a pouco o filme ele se direcionasse para de novo os heróis, eles chegarem numa situação assim impossível e que eles vão perder de qualquer jeito, e aí o Flash tem que tomar essa última atitude, aí realmente funcionaria. Agora, eles tendo vencido, o Superman ali tentando encontrar uma forma, que talvez daqui a pouco eles poderiam ter discutido mais, sei lá, é bastante forçado assim realmente, né? Todo mundo fica passivo ali, todo mundo concorda, ah, ok, então deixa o Flash rebootar esse universo, ok, né? A situação, toda a maneira que é construída para o Flash então rebootar aqui esse final, isso que eu acho caído. Eu acho que poderia acontecer de uma forma, mas aí teria que mudar talvez todo aí o terceiro ato quando vê. Eu acho que a história ela tem muitas conveniências, ela tem essa coisa das mortes ali que realmente é feito ali para chocar, mas não é realmente uma despedida digna assim desses personagens. Eu acho que eles acertam em alguns personagens do filme ali, mas assim, eu achava até o terceiro ato ali, a história tava ok, tava indo, tava legal, a missão pelo menos tava interessante. Pra mim, as decisões ali, pra mim, do terceiro ato ali, pra mim, estraga completamente a experiência do filme. Todas essas decisões, eu acho que ali os 30 minutos finais ali,
realmente aí pra mim o filme ele desaba. Mas enfim, galera, esse foi então o universo compartilhado aí dos Novos 52. Todos os filmes a gente fez um review aqui, fez uma reanálise dele, né? Porque na época de alguns filmes ali a gente ainda não tinha um canal aqui na Batcaverna. E como todo mundo sabe, né? Depois desse outro universo compartilhado que começou, a galera começou a chamar então de Tomorrowverse. E a gente tem as análises aqui no canal. A partir daí a gente já começou a fazer as análises desse filme. Mas aí agora eu quero saber de vocês aí, quais são os seus filmes favoritos aqui do universo dos Novos 52 e o que vocês acharam aqui do filme do Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as notificações aqui do canal. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.